Hoje lembramos Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica do Antigo Testamento. É a festa onde os judeus celebravam durante 7 dias a festa das colheitas. Era o tempo da safra. Em agradecimento a Deus, os judeus celebravam agradecendo ao Onipotente todos os dons que o Senhor havia concedido à lavoura naquele ano. Essa festa judaica, ela acabou se extinguindo nos primeiros cristãos que se convertiam ao cristianismo, porque já não fazia mais muito sentido celebrar a festa de Pentecostes a modo do Antigo Testamento, e aí vem a tradição de se celebrar os 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Aí vem a origem da festa de hoje, de Pentecostes. Com Pentecostes termina-se também o que nós conhecemos na liturgia como tempo pascal. Durante esses 50 dias, os vários textos que nós líamos na Bíblia, todos eles referentes à ressurreição de Jesus, o seu aparecimento, as suas manifestações. Esse tempo litúrgico encerra-se hoje e a partir da semana próxima iniciamos o chamado tempo comum, ou retomamos o tempo comum que vai até a festa do advento de Cristo Rei. E o tempo comum, evidentemente, é encabeçado pela festa da Santíssima Trindade, que nós vamos celebrá-la domingo próximo. Pois bem, a pergunta que eu faço é esta: o que foi Pentecostes? Pentecostes é ou foi um ordenamento pastoral, porque através do Pentecostes, digamos assim, que se inicia a Igreja de Jesus Cristo, e com um mandato missionário, uma tarefa missionária. A igreja, ela nasce da missão, porque o próprio Jesus a criou para o serviço missionário. Mas, no transcurso também desses séculos todos, as pessoas, os cristãos, foram criando alguns movimentos em referência ao Espírito Santo. E até a década de 1970, aparentemente meio tranquilo, porque nem tanto tranquilo estava, porque já no século VI, as reformas que houveram, século XVI, XVII, com os Quakers na Inglaterra, onde começou-se uma reflexão sobre o Espírito Santo. E na década de 70, já no século XX, aparece o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal retoma o Espírito Santo a seu modo. A seu modo. Por que o padre fala a seu modo? Porque o Espírito Santo não foi dado a nenhuma pessoa a não ser os apóstolos. E ninguém tem privilégio sobre o Espírito Santo. Eu admiro que ainda existam pessoas que dizem que estão buscando o Espírito Santo. Ora, isso é uma ignorância catequética, uma ignorância bíblica de um tamanho descomunal. O Espírito Santo foi dado aos apóstolos, só a eles, mas ninguém.
É o que nos recorda, que nos revela os textos da Bíblia de hoje. Normalmente, a gente se apega ao texto de Lucas, dos Atos dos Apóstolos, mas o texto de Lucas é um texto posterior ao Evangelho de João, no capítulo 20, que ali está o cerne, porque quem está falando isto é Jesus, não é um apóstolo. E Jesus, ao se revelar aos apóstolos que estavam reunidos num só lugar, era final de semana, era celebração, Jesus dá aos discípulos algumas tarefas. E a primeira tarefa que Jesus dá aos discípulos é para que haja paz. A paz esteja convosco. Porque os discípulos necessitavam da paz. Não é possível receber o Espírito Santo na confusão. A ação do Espírito Santo é a reformulação da Babilônia do Antigo Testamento. Lá em Gênesis, o que foi a Babilônia do Antigo Testamento? Foi a construção daquela monumental torre que chegava quase ao céu para atingir Deus. E as pessoas se confundiram, as línguas se confundiram. E a presença do Espírito é a reformulação dessa torre de Babel. Enquanto lá existia a confusão, aqui existia a união, a unidade. E essa unidade, ela tinha que estar ligada aos apóstolos, só eles, e mais ninguém. Então os apóstolos reunidos vão receber o mandato missionário. Mas a primeira condição para se receber o Espírito Santo, os apóstolos tinham que ter paz. Por quê? Porque depois que eles recebessem o Espírito Santo, o pau ia quebrar. E eles tinham que dar testemunho da fé. E para você dar testemunho da fé, você tem que ter paz. Olha, na vida nós precisamos de paz. Se você não tem paz, a sua vida é um transtorno. A maioria das nossas dificuldades, irmãos, é falta de paz. Quando a gente tem paz, a gente tem serenidade. Quando você tem serenidade, você tem juízo. Você sabe o que está fazendo. Você vai mais lento na sua atividade. Por quê? Porque a paz constrói esse mundo novo. Esse mundo novo é o Espírito Santo. Depois dessa primeira missão, Jesus dá para eles o recebimento do Espírito. Receba o Espírito Santo. Mas receber o Espírito Santo para quê? Você já observou que no Evangelho, Jesus não fala que o Espírito Santo é para fazer milagre. É gozado, é curioso, que esse pessoal aí ligado, esses movimentos que dizem de carismático, e não são de fato, isso não é culpa da renovação carismática. Eles acham que é fazer milagres, e querem fazer coisas maravilhosas, portentos, e rezam em língua, e faz aquela confusão lascada. E o Espírito Santo não tem nada disso, irmão. Isso é coisa inventada pelos homens. Você sabe qual é o pior inimigo do cristianismo? É o subcristianismo. É a ignorância total na nossa fé. E ser subcristão é um horror na nossa vida cristã. Por isso que as pessoas vão inventando coisa. É tão comum hoje o pessoal foi lá para a Canção Nova fazer o acampamento de Pentecostes. Irmão, celebrar Pentecostes, celebra-se na comunidade. Você não vai fazer retiro fora, você não vai fazer acampamento, porque o Espírito Santo não está lá. Muita gente pensa, irmão, que o Espírito Santo eu posso colocar numa gaiola. E ele canta na hora que eu assoviar. Por isso que nós fazemos esse monte de coisas por aí, porque você vai engaiolando o Espírito Santo.
E o Espírito Santo só faz aquilo que você quiser, porque você é o dono da gaiola. Irmão, quando nós vamos amadurecer a nossa fé? Quando nós vamos entender que o Espírito Santo não é dado a qualquer comedor de feijão, irmão. Só foi dado aos apóstolos, somente a eles. E Jesus diz que para que eles recebessem o Espírito Santo e fizessem o quê? O dom do Espírito não é fazer milagre, nem fazer cura, mas é o dom do perdão. Do perdão. Você quer ter uma vida complicada? Tenha bastante falta de perdão na sua vida. O Espírito Santo também não faz milagre na nossa vida, porque quem reconstrói o tecido existencial da minha vida é o perdão. E quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu recebo o Espírito Santo, que eu recebi já, então eu não preciso ficar buscando o Espírito Santo, irmão. Às vezes a gente, por falta talvez de catequese, fala assim, vamos pedir ao Espírito Santo para que venha, que dê. O Espírito Santo não vai descer, irmão. O Espírito Santo não vem se eu não tenho paz, se eu não tenho perdão. O Espírito Santo não está nem aí presente no meio de nós. Nós já recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo. E depois reformulamos esse Espírito Santo no dia do nosso crisma. Então você não tem mais nada que buscar. Você tem que fazer o que então, padre? Você tem que refazer o tecido rasgado da minha vida. E costura-se o tecido rasgado da minha vida com o sacramento da reconciliação. Receba o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. E isso Jesus deu esse poder a quem? Aos apóstolos, somente a eles. E os apóstolos saem, fortalecidos evidentemente, com o quê? Com os dons do Espírito. E aqui vem a valorização dos dons do Espírito. Aí você necessita de quê? De fortaleza, para ser forte nas horas difíceis. Você necessita de ciência, não a ciência que o mundo aplaude, não é a ciência dos canudos das faculdades, não, também estas. A ciência do discernimento. Você necessita do dom do conselho, para observar a diferença entre o que é certo e o que é errado. Você precisa do dom da piedade. Você é uma pessoa piedosa. Mas piedosa não é ficar rezando na igreja todo dia, não. É aquele que produz fruto através da sua oração, da sua vida cristã. Você precisa do temor de Deus. Tem que ser temente a Deus. Um cristão que recebe o Espírito Santo, ele é temente a Deus. Ele sabe que Deus é maior na nossa vida. Enfim, queridos irmãos, como que está a recepção do Espírito Santo na nossa vida? Como eu tenho valorizado o Espírito Santo que eu recebi um dia no meu sacramento do batismo, e depois eu o refiz no dia do meu crisma. E talvez pelos anos afora, eu fui me esquecendo e me distanciando do Espírito Santo na minha vida. Que o Espírito Santo, irmão, refaça em nós esse tecido rasgado, que a grande maioria de nós e todos nós temos um tecido rasgado. Olhe os seus rasgões e verifique onde o Espírito de Deus poderá consertar com a sua linha afinada, para que o perdão se torne uma expressão de vida na vida de cada um. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.